Bom, então está conosco hoje o nosso companheiro João Bragança, que tem participação nessa obra desse vídeo institucional que assistimos sobre o Avedalma, que é um asilo, né, um lugar para os idosos, que funciona lá em Cariacica e que também sempre necessita da ajuda de voluntários, né? Sempre quem quiser pôr a mão na massa aí, é mais um convite, mais um espaço que temos para a ação. E hoje o tema será Pluralidade dos Mundos Habitados. Boa noite. Antes de entrar no tema, eu queria agradecer a generosidade do Roberto, que sempre coloca para nós aqui esse vídeo, né, institucional aí do Avedalma. E realmente é graças ao apoio do movimento espírita que a gente continua, né? O Avedalma abriga 70 idosos e essa ajuda do movimento espírita é fundamental. Inclusive, no domingo passado, nós tivemos lá a nossa festa junina e o Tomé, como sempre, colaborou também, fazendo uma doação para que nós pudéssemos ter êxito lá nas nossas comemorações. Nós iniciamos com essa fala de Jesus, registradas por João: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. São palavras de Jesus, né? E a pluralidade dos mundos habitados, ela constitui um dos princípios básicos da doutrina espírita. Na obra de Kardec, a gente não encontra esses princípios listados. Dá para tirar todos eles do texto. Mas um companheiro nosso, já falecido, Ney Lobo, esteve aqui no primeiro Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo, nos deixou esse livro aí, Espiritismo e Educação, e ele, no seu livro, postula, né, e lista esses princípios: Deus, o Espírito, evolução, livre-arbítrio e responsabilidade, né, comunicação com os espíritos, a pluralidade das existências, né, que é a reencarnação, Jesus, que é guia e modelo da humanidade, a caridade, e a pluralidade dos mundos habitados. No Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec perguntou: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos responderam: sim. E o homem terreno está longe de ser como supõe. O primeiro é inteligência, em bondade e em perfeição. Vamos lembrar aí das nossas aulas de geografia, né? Que muito lá atrás era adotado o modelo geocêntrico, né? Tudo girava ao redor da Terra. Depois passamos para o sistema heliocêntrico, que continua até hoje. No nosso caso aqui, os planetas girando ao redor do Sol. E alguns conhecimentos que a ciência nos traz hoje acerca dos mundos, né? Dos orbes. Existem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas, como o nosso Sol. Na Via Láctea, só na Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, que não é considerada grande. E aí, para que a gente tenha uma ideia, né, da magnitude desse universo, tem uma ordem de grandeza dos planetas, né? Está ali a nossa Terra, e abaixo da Terra, Vênus, né, Marte, Mercúrio, Plutão. Por outro lado, os planetas maiores do que a Terra: Netuno, Urano, Saturno e Júpiter, que é o grandão do nosso sistema, né? E aí todos eles em comparação com o Sol. A Terra quase não se enxerga ali, né? Plutão muito menos. E Júpiter, que é o nosso maior planeta, né, diminuto em relação ao nosso Sol. Mas, segundo a astronomia, o nosso Sol é uma estrela pequena, michuruca, né? De quinta grandeza. E olha a ordem de grandeza, né? Acima do nosso Sol nós temos Sírius, Pólux e Arcturus, né? Olha a diferença de Arcturus para o nosso Sol. Acontece que Arcturus fica pequeno quando nós consideramos que acima dele tem Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e Antares. Olha que gigante. Antares é a 15ª estrela mais brilhante no céu.
Ele é observado aqui da Terra. E está localizado a mais de 1000 anos-luz da Terra. Anos-luz é uma medida de espaço percorrida no tempo. Então a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Se nós tivéssemos uma nave que tivesse essa velocidade, levaria 1000 anos para chegar em Antares. A nossa galáxia, né, a Via Láctea, tem de espessura entre 1000 e 3000 anos-luz. Do nosso Sol ao centro da galáxia, a velocidade da luz, né, demoramos 26 mil anos. A galáxia antes considerada mais próxima da nossa, é a galáxia de Andrômeda, está a 2 milhões e meio de anos-luz. Mas os astrônomos do Observatório La Silla, no Chile, em 2013, publicaram na revista científica Nature que a grande nuvem de Magalhães, que é, né, a grande nuvem de Magalhães, que está a 136 mil anos-luz de nós. Tem uma galáxia aí, ó, que nem tem nome, C1011, tem 6 milhões de anos-luz de largura. Olha a Via Láctea lá, em relação a ela. Então as palavras fogem-nos quando descobrimos essas monumentais fotos de cor e luz. A nebulosa da Águia, também chamada de M16, que se encontra na constelação da Serpente, é como uma janela aberta no meio de uma noite estrelada. Ao centro, muitas formações de estrelas jovens criam um maravilhoso espetáculo de emissões gasosas. Então, entrando mais no nosso tema, né? Há no universo, segundo nos informaram os espíritos, outros mundos habitados com seres em diferentes graus de evolução, alguns iguais e outros mais ou menos evoluídos que os seres humanos. Vamos lembrar aqui que a doutrina espírita já tem mais de 150 anos que está sobre a Terra. E, desde seu início, né, há uma afirmativa de que os mundos são habitados. Há 1,5 século atrás, praticamente ninguém acreditava nisso. Hoje são muitos os cientistas que afirmam que existem mundos habitados. A doutrina espírita continua afirmando que todos os mundos são habitados. Não necessariamente com vida semelhante à nossa, né, vida física, mas ninguém constrói uma casa para ficar sem morar, né? Essa lâmina é para que a gente também reflita que há a evolução física, né, dos orbes, dos mundos, mas há também, claro, não poderia deixar de ser a evolução dos espíritos. Então, os instantes iniciais da criação, nada sabemos, né? Daqueles momentos iniciais, quando Deus cria os espíritos simples e ignorantes, aptos a progredir, conforme nos informaram. Perguntaram para o espírito Emmanuel como eram esses instantes iniciais. E Emmanuel, né, que é aquele orientador da mediunidade do Chico, fez uma obra monumental. Temos notícia de que inclusive está reencarnado. Ele disse assim: para espíritos da minha categoria, ainda não é possível compreender esses momentos. Imagina para nós, né? Mas, segundo o que os espíritos nos informaram, o princípio inteligente se associa ao princípio material desde os seus primeiros instantes para evoluir conjuntamente, né? Então, esse princípio espiritual ou inteligente, que ainda não é chamado de espírito, ele vai se associar à matéria dos minerais e das plantas. Vai exercitar a percepção e a excitação. Nessa fase, já começa a ter um pouco de instinto, né? Instinto é uma força dada por Deus a todo ser vivo, que o leva a atos automáticos para preservar a vida. O instinto é sempre bom, segundo Kardec. No momento seguinte, o princípio inteligente vai estar associado à matéria dos homens primitivos e dos animais. Ele vai exercitar animalidade e pensamento, e aí nós já temos, além de instinto, inteligência. E é essa inteligência que, na condição de seres humanos comuns, já chamado de espírito, nós exercitamos raciocínio e responsabilidade. É a nossa fase de razão. O que nos aguarda para o futuro é
nós envergarmos corpos humanos elevados, exercitando discernimento e sublimação, estaremos na fase que os espíritos chamam de humanidade. E, para o futuro, na condição de espíritos puros, exercitando amor e sabedoria, fase que é chamada de angelitude. Para cima, nada sabemos também. É muito difícil para nós compreendermos coisas que estão, como eternidade, como infinito, já que nós estamos vivendo num mundo físico limitado, Por isso nós entendemos a fala de Jesus: eu sou o pão, eu sou a luz, Então nós passamos pelas experiências do mundo material, mas somos espíritos, não podemos esquecer disso. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Os espíritos didaticamente nos apresentaram 5 categorias de mundos. É claro que essa escala, ela é bastante mais ampliada do que 5, mas para que a nossa compreensão possa se fazer, Então, nós teríamos mundos abaixo da Terra, inferiores à Terra, superiores à Terra e iguais à Terra, Os mundos inferiores, a vida é toda material. Nos mundos mais avançados, a vida é toda espiritual. E no nosso mundo, como em mundos semelhantes, existe uma mistura de bem e mal, com predominância de um ou de outro, de acordo com o grau de evolução, São os chamados mundos intermediários. Então está aí essa classificação que os espíritos nos trouxeram, Nós teríamos duas categorias atrasadas, 2 categorias adiantadas e uma intermediária. Os mundos atrasados são os mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Depois ela se elevou, evoluiu e se elevou à categoria de mundos de provas e expiações, que é nosso atual momento, mas nós já estamos saindo dessa categoria para passar para mundos regeneradores ou de regeneração. E nos aguardam depois passar à categoria de mundos felizes e finalmente mundos celestes ou divinos. Então, alguma definição desses mundos? Os mundos primitivos é o mundo das raças selvagens, São as primeiras encarnações do espírito, A vida é toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e as paixões reinam soberanas. Os mundos de provas e expiações, que nós conhecemos bem, o mal predomina, constituído de almas ainda imperfeitas, mas que já realizaram algum progresso. Os vícios ainda são numerosos. Os espíritos, em geral, expiam faltas e realizam provas. Nós estamos, então, passando para essa categoria intermediária. São os mundos de regeneração. Servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ainda estão os que aqui vivem, os que vivem nessa condição, sujeitos a leis que regem a matéria, pois o homem lá ainda é de carne, mas o orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Ainda tem de suportar provas, porém sem as angústias da expiação. Todos reconhecem Deus e procuram caminhar para Ele. Neles a alma encontra a paz, o descanso e percebe a aurora da felicidade. Os mundos ditosos ou felizes, nos mundos ditosos ou felizes, a forma do corpo ainda é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, sentidos mais apurados, locomoção facilitada pela leveza dos corpos. A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa do que na Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e supremacia. Sem doenças, mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. O mal não existe nesses mundos. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura.
Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. E ainda os Espíritos falaram dos mundos transitórios. São mundos destinados particularmente aos seres errantes. Essa é uma designação, né? Nós vamos ver o que significa. São habitações temporárias onde os espíritos descansam da demasiada longa erraticidade. A sua condição é meramente temporária. Seres corpóreos não habitam esses mundos, pois a superfície estéril não favorece a reencarnação. A Lua, por exemplo, é um mundo transitório, né? E existem outros mundos também que têm essa condição. Mas a referência de Jesus, né, na casa de meu pai há muitas moradas, também pode ser entendida como mundos sutis, dimensão espiritual, dentro dos mundos grosseiros, que é a dimensão física, maravilhosas esferas que se interpenetram. Tais esferas espirituais permanecem invisíveis ao ser humano encarnado no atual estágio evolutivo em que se encontram. Então, Jesus não só se referia aos mundos, né, físicos que existem por aí, que são moradas dos espíritos, mas em cada mundo, além da vida propriamente física, nós temos também vida espiritual, né, intensa. Então vamos lá. O campo magnético do nosso planeta é dividido em 7 faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra como centro geométrico. Essas faixas são denominadas esferas ou dimensões espirituais. Então nós temos o nosso planeta, a superfície é chamada de crosta. Além da superfície em direção, né, ao infinito, nós temos 7 esferas. E quanto mais afastada da crosta, mais evoluída é essa esfera, essa dimensão espiritual. Talvez aí esteja a explicação de uma frase que se usa aqui na Terra, quando a pessoa está muito feliz, está no 7º céu, né? São 7 esferas. Então, quanto mais, né, afastada, mais evoluída ela está. Nós temos aí uma região que não é inferno, mas é uma região que está na crosta e até abaixo da crosta de muito atraso. Nós teríamos aquilo que André Luiz nos informou no livro Nosso Lar e na série André Luiz, o chamado umbral, que também não é inferno, né? Porque a tese do inferno é o local permanente onde as pessoas espiam e sofrem eternamente. Evidentemente que a vida espiritual é uma vida real, né? Então você tem espaço, você tem tempo. Então, em algum lugar as pessoas têm que ficar, né? Mas não designadas. Nós vamos ver que é por uma questão de afinidade. O umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. São palavras de André Luiz do livro Nosso Lar. É uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. O que acontece? Nós vamos verificar que aqui na Terra há uma convivência normal entre nós todos, né, independente do grau evolutivo. Nós podemos conviver com Chico Xavier, com Gandhi, com Jesus, né, e também com companheiros nossos que demonstraram tanto atraso espiritual, né? Porque a gente não consegue identificar. Mas no mundo espiritual, não. Lá, por isso existem essas 7 esferas, no caso da Terra, né? Lá as condições são muito determinadas de acordo com a evolução. E nós temos energia vital, né? Fluido vital, vivendo aqui na Terra. E esses fluidos, eles são contaminados, né, ou recebem as qualidades do nosso pensamento e do nosso sentimento. E quase sempre no mundo atrasado, os nossos pensamentos e sentimentos não são tão bons, né? E esses fluidos, esses resíduos, né, mentais, eles são incompatíveis com regiões mais avançadas, né, mais eterizadas. Então, às vezes, esse umbral representa um momento em que a gente fica lá, variável no tempo, né?
em que esses resíduos são esgotados para que a gente até possa ascender alguma esfera mais avançada, né? É uma região que apresenta uma geografia pobre, poucas plantações, escuridão, abismo, precipícios e vales. O solo é muito tortuoso, a vegetação rasteira. Aves horripilantes aparecem de vez em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Forte ventania sopra em todas as direções. O filme Nosso Lar tentou mostrar, né, esse ambiente que é uma condição temporária, né, não é uma condição permanente, mas que evidentemente existe. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Mas mesmo no umbral, nunca falta proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Depois, além do umbral, nós temos esferas espirituais de transição. Vamos lembrar que são 7 esferas, né? 3 são do umbral, existe ainda mais 4. Essas esferas de transição estão situadas acima do umbral e abaixo das regiões superiores. Nelas ainda existe o sofrimento, mas seus habitantes de evolução mediana são mais esclarecidos. A natureza é bela e harmônica, a atmosfera é de profunda tranquilidade espiritual. São colônias de trabalho, onde não existe qualquer sinal de inércia e ociosidade. Então é interessante porque a doutrina espírita, trazendo essas informações, ela desmistifica alguns conceitos humanos também, até às vezes propagado pelas religiões, né? O sujeito morre, a primeira coisa que eles fazem é colocar uma faixa lá, né? Como é que chama? Descanso eterno, né? Então, na dimensão espiritual, claro que existe os ociosos, existe ociosidade, mas para a maioria das pessoas, como acontece aqui na Terra, existe trabalho, né? Existe movimentação, existe progresso. E as regiões, as esferas espirituais superiores, a semelhança, né, daqueles mundos superiores que nós mencionamos, mundo físico, são regiões espirituais consideradas verdadeiros paraísos. Não existe contato direto com a crosta terrestre, a não ser através de enviados e missionários de grande poder. Nós colocamos essa lâmina aí, porque eu sempre tive curiosidade, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz que essa cidade espiritual fica acima do Rio de Janeiro, né? Foi construída quase que à mesma época que começou o Rio aqui na dimensão física, o Rio de Janeiro. Mas aí eu me perguntava, será que os aviões atravessam o Nosso Lar? Não tem nada a ver, né? Porque é uma condição espiritual, etérea, mas os nossos aviões voam a 10, 12 mil pés, né? E, enfim... Aí nós encontramos isso aí na internet, associado com as camadas da atmosfera. Vamos lembrar lá da geografia, que nós temos a atmosfera de 0 a 8 quilômetros de altura, de altitude. A troposfera de 8 a 12, a estratosfera de 12 a 20, a ozonosfera de 20 a 40, a ionosfera de 40 a 100, e acima de 100 é a exosfera, né? E aí, nós achamos também que no livro Cidade do Além, em que essa médium, Egorinha Cunha, com o endosso do Chico Xavier, ela traz bastante informações suplementares sobre Nosso Lar, e ela afirmou que, André Luiz não fez isso, mas ela fez, André Luiz afirmou que Nosso Lar fica situado na ionosfera. Então isso significa que a cidade Nosso Lar está sobre o Rio de Janeiro a uma altitude entre 40 e 100 quilômetros, ou 40 mil a 100 mil metros de altitude, né? Interessante. Claro, então, segundo os espíritos vieram trazer, né? E particularmente André Luiz no livro Nosso Lar, nós hoje podemos conhecer ou reconhecer essa dimensão espiritual, né? Vamos lembrar que até mesmo antes da nossa codificação, né, o médium Swedenborg, e depois da codificação, nós tivemos vários médiums não espíritas, mas que trouxeram informações sobre a vida espiritual. Inclusive um deles foi um reverendo, um padre, um pastor protestante, chamado Vale Owen, né? Ele escreveu um livro sobre a vida espiritual. Mas foi com André Luiz,
primeiramente com o Nosso Lar e os demais livros, que nós passamos a conhecer mais da realidade espiritual. Então, as cidades espirituais proliferam em redor da Terra numa multiplicidade muito grande. Geralmente são fundadas na mesma época em que surge a cidade dos encarnados. Existem construções, claro, né? Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem cidades e colônias, onde se organizam conforme o seu nível evolutivo. Nós já sabíamos, por Allan Kardec, que o pensamento, ele é poderoso e ele é capaz de modelar o fluido, né? Que é essa energia, essa matéria etérea que permeia o universo inteiro. Então, aqui nós usamos tijolo, cimento, etc. E lá eles usam o pensamento modelando esse fluido e fazendo as construções. Tem alimentação? Sim, variável de acordo com o nível evolutivo, né? Alguns espíritos muito evoluídos dispensam essa alimentação, mas vamos lembrar que a gente sobrevive à morte com o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, que é matéria, né? É claro que existem perispíritos muito quintessenciados que às vezes até nem necessitam desses recursos, mas para boa parte dos humanos que desencarnam, o nosso perispírito ainda precisa desses recursos, né? Então a alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. E tecnologia? Sim, as cidades terrenas são cópias materiais das cidades espirituais, às quais estão ligadas. O crescimento espiritual e o progresso tecnológico na Terra são fruto e reflexo das cidades espirituais. A médium Ivone Pereira, que antes de ir para o Rio de Janeiro, já falecida, né, muitos anos, ela militou em Lavras, Minas Gerais. Antes que a televisão fosse criada no mundo e no Brasil, ela falava de aparelhos semelhantes à televisão, né, que ela, nas suas incursões espirituais, tinha visto. E não é à toa que as nossas crianças, né, têm tanta habilidade e facilidade de mexer com celular, computador, etc., né? Remanescente das atividades do mundo espiritual, com certeza. A organização e funcionamento, claro, a semelhança da organização e funcionamento que existe aqui, variável, né? Então os espíritos organizam de acordo com os níveis de evolução em que se encontram, os quais vão ditar seus interesses após a morte do corpo físico. Há regiões onde impera a felicidade sem ociosidade, como também há regiões de sofrimento e dor e outras onde se encontram espíritos mais diversos estágios evolutivos. O que vigora na dimensão espiritual é a afinidade. Os bons unem-se aos bons, os intelectuais, os ociosos, os ociosos. Semelhante atrai semelhante. E vida social? Existe vida social, né? André Luiz, no livro Os Mensageiros e outros livros da sua série, né? Ele relata uma visita que fez a uma colônia bem próxima de nós aqui na Terra, chamada Campos da Paz. E lá ele é recebido por Alfredo, que é o diretor dessa colônia, né? Campos da Paz. E aí mais tarde, conversaram durante o dia, e mais tarde André Luiz e Hilário, né? Que são os dois espíritos que estavam estagiando, eles são convidados para um sarau, né? Onde tinha lá música, tinha, né, comida, tinha alimento, etc., né? E foi muito interessante. E esse quadro aqui, ele tem o objetivo de mostrar o seguinte: André Luiz, então, reconhece uma pintura na parede e diz para Alfredo assim: eu conheço esse quadro aí foi pintado por um pintor francês aqui na Terra, chamado Bonnat. E ele retrata o martírio de São Diniz, que foi um cristão martirizado nos primeiros tempos do cristianismo. E diz André Luiz: essa cópia é perfeita, é igualzinha que eu vi no Louvre. Aí o Alfredo diz para ele: André, a do Louvre é cópia, porque o Bonnat, fora do corpo, transitou por aqui, ficou impressionado com essa pintura e conseguiu reproduzi-la na Terra. Né? Então, a gente tem uma ideia dessas coisas a respeito da inspiração, né? Dos artistas, dos poetas, dos escritores, dos pintores, que sim, muitas vezes trazem, né, lá do mundo espiritual essas coisas. Bom, rapidinho, né?
No intervalo das encarnações, a alma é um espírito errante, aspirando um novo destino. Os intervalos duram desde algumas horas a milhares de séculos, mas não é perpétuo, porque nós necessitamos de reencarnar. Mas não há uma medida, né? O sujeito morreu, tem tantos anos, tem que voltar. Isso é variável com cada pessoa. Então, errante é um termo que Kardec utilizou, são todos os espíritos que estão desencarnados, que ainda precisam reencarnar. Então eles estão errando, porque não chegaram ao seu destino final. E Allan Kardec chamou também a dimensão espiritual de erraticidade, porque é onde ficam os espíritos errantes, né? Para que a gente entenda os termos. Então, na erraticidade, o espírito pode melhorar-se muito, a gente evolui lá também, mas é na vida corporal que ele pratica as ideias que adquiriu. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados conforme seus méritos. E esses espíritos errantes, conforme já mencionei, né, das esferas espirituais, da questão da afinidade, eles não podem ir a todas as esferas, nem a todos os mundos, né? Pode entrevê-los de onde nasce o desejo de melhoria. Os espíritos purificados podem transitar por todos os lugares, né? Então eles vêm às esferas mais inferiores ou vão a mundos mais inferiores, sempre com o propósito de ajudar, né? Mas aos inferiores são interditas determinadas condições, né, de mundos superiores ou de esferas superiores. Os espíritos das diferentes ordens se reúnem por afinidade, formando grupos ou famílias, né? Então nós temos aqui na Terra a nossa família consanguínea, que se forma e permanece por diferentes motivos. Após a morte, que será? Nós continuaremos a ter a mesma família do lado de lá, do mesmo jeito? Se vigorar o amor, sim, se não, né? Cada um segue seu caminho. Então, as famílias espirituais, cada um de nós pertence temporariamente a uma família espiritual, onde há afinidade, onde há identidade de pendores, né? Mas, conforme as palavras do Cristo, caminhamos todos para uma família universal. Porque na medida em que a gente vai evoluindo, né, como um todo, os espíritos que estão no mesmo globo, nós já vamos ter essa afinidade e essa identidade de pendores. E aproveitando que a gente está falando de esferas espirituais e condições, né, quando a gente desencarna, de forma didática, nós podemos sistematizar as opções do ser humano, né, da pessoa, após a morte, em 3 situações. A primeira é continuar vivendo aqui na crosta, na primeira esfera ali, né? Porque a gente, naquelas noções da religião, né, de outras religiões, do céu lá em cima, do inferno lá embaixo, longe de nós, né? Na verdade, nós aqui, isso aqui faz parte também da esfera espiritual. Aqui é a crosta. Nós encarnados estamos vivendo aqui, mas aqui também tem espíritos, né? É que a gente não tem a condição da visão, da audição física de perceber, apenas os médiuns videntes. Então, espíritos excessivamente apegados à vida física e que não conseguem assumir a sua condição de desencarnados, continuam a viver nos locais onde se habituaram, às vezes sem ao menos darem-se conta de que já não mais pertencem ao mundo material. Então, quem já frequentou reunião mediúnica sabe que muitas vezes os espíritos se apresentam ignorantes da condição de desencarnado. Eles não entendem o que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele guarda a mesma forma que tinha ao desencarnarmos. Então, eu desencarnando, vou me apresentar desse jeito. E vocês também. Então, a pessoa se sente viva. Eu respiro, eu sinto, eu penso, eu enxergo. Então, eu estou vivo, né? Não consegue perceber que já não é mais através do corpo físico. Eu tenho uma amiga que já faleceu, né? Tinha uma mediunidade bastante acentuada, morava em Belo Horizonte. Então, faleceu um vizinho e ela foi lá prestar as condolências à viúva, etc. E foi recebida pelo morto, na entrada, né? Ô, dona fulana, que bom que só chegou, que eu não estou entendendo nada. Então, entra e sai aqui em casa. Ninguém me atende, liga a televisão que eu não quero ver,
entra gente que eu não conheço, só me explica, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, né? Então, são muitas as condições. Tem até um caso também bastante engraçado, do Zé, que era um caboclo que trabalhava na roça, né, no meio rural, e ele era sozinho, morava na casinha lá, e ele trabalhava de sol a sol. Aí o Zé chegou muito cansado em casa, um dia sentiu uma dor muito forte no peito, desmaiou, depois acordou e continuou a lida dele. No outro dia foi para o trabalho, né? Mas estranho, a partir daquele momento, começou naquela fazenda uma notícia correr de que tinha uma alma assombrada ali, né? Tinha uma assombração, tinha uma alma penada. E o Zé tinha um medo danado de assombração, de alma penada, né? E ele foi acompanhando os acontecimentos. E o grupo se reuniu e falou assim, gente, vão lá num centro espírita, que o pessoal sabe lidar com isso, para saber o que está acontecendo aqui. E foram, e o Zé foi atrás também, com muito medo, mas foi. Chegaram lá, eles foram convidados a entrar, né? E foram para uma sala onde tinha uma mesa, as pessoas sentadas, e o Zé foi também. E de repente o Zé deu uma boa gargalhada, porque ele descobriu que a assombração era ele, que estava aparecendo para as pessoas. Ele foi esclarecido de que já não mais estava aqui na Terra, né? Ele tinha morrido. Então isso acontece muito. Por que isso acontece? Por ignorância, confusão, medo, apego excessivo a pessoas e lugares, inclinações bastante acentuadas pelas drogas, álcool, fumo, comida e sexo, porque a pessoa vai querer continuar a ter isso e não tem da mesma maneira que tem aqui, né? Vinculações a negócios não concluídos, né? Então a pessoa não faz testamento, não divide a herança antes, né? E quer tomar conta da fortuna que deixou. Aí os herdeiros metem o pau, o sujeito sofre, quer interferir, não tem mais jeito, né? Desejo de vingança também. Por isso que Jesus recomendou para nós, né? Reconciliai com seus adversários enquanto estáis com ele a caminho. Porque se a gente não reconciliar, o adversário continua adversário com uma vantagem, a gente não vê ele mais. Então ele pode estar pertinho da gente, né? Tentando meios de concluir a sua vingança. A segunda situação é a pessoa desencarnada de se deslocar ou ser deslocada para certas regiões do umbral. Muitos espíritos culpados ou viciosos após a desencarnação são levados por uma força magnética automática ou por entidades ainda, né, ligadas ao mal para uma das regiões umbralinas e lá permanecerão até que o arrependimento e a vontade de reparar o passado modifique a sua psicosfera pessoal. E a terceira opção é a pessoa ser recolhida, né, a uma colônia espiritual, onde deverão integrar-se à vida extrafísica. Então a pessoa atravessa a região do umbral, né, mas tem a felicidade de não demorar ali nessa região. Todos nós vamos ter que passar pelo umbral, né? Porque não tem como vocês... Tem que passar por essa esfera, né? Alguns permanecem, tempo variado, e outros têm esse livre acesso a regiões mais altas, né? O umbral está, nosso lar, né, que é uma das colônias, existem muitas colônias, está no limite, né, do umbral, para as esferas de transição. Então, falando em colônias espirituais, existem vários livros que falam de várias colônias, não é o nosso objetivo aqui ficar listando essas colônias, né? Mas falar um pouquinho das cidades espirituais, sim. Elas são variadas, desde aquelas que têm uma característica bastante humana, estiver mais próxima de nós, né? Para atender ainda os espíritos muito apegados aos hábitos terrestres, até as de expressões sublimes, mais distanciadas da crosta. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual, e nele ficam os postos de socorro e as colônias. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm seu espaço espiritual, só que às vezes não há colônia e seus habitantes, ao desencarnar e estiverem em condições, vão para colônias vizinhas. Cada cidade na Terra possui seu núcleo espiritual correspondente. Essas são informações do Espírito Patrícia no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos. As colônias não são iguais, mas a maioria possui a mesma estrutura, com sistema de defesa,
né? Porque a defesa não é interdita aos bons. Vamos lembrar, né? O que Jesus e a lei divina nos orienta é a não violência, a não agressão, mas a defesa, né? Então André Luiz mostrou muito bem que essas colônias e cidades espirituais, elas são vítimas de assédio das entidades malfazejas, ainda ignorantes. Então eles estabelecem defesas magnéticas, né? Então, essa casa aqui, ela tem defesa contra encarnados mal intencionados através das grades, né? Alarme, coisa desse tipo assim. Os espíritos transitam por aqui, né? Digamos assim, nesse primeiro exemplo, porque atravessam paredes, tá certo? Mas nós sabemos, por exemplo, que a casa espírita, ela é protegida, ela tem uma defesa magnética, que impede os espíritos de entrar. Aqui só entram quem os diretores espirituais permitem, porque veem algum benefício em alguma entidade. Aquela que está exclusivamente querendo perturbar, o ambiente é interdito para eles. Agora, a realidade espiritual, para quem está lá, ela é tão real quanto quem está aqui. Essa parede me impede de passar. E lá, paredes espirituais ou magnéticas também impedem as pessoas de passarem, né? Então, existem esses sistemas de defesa. Tem hospitais, tem escolas, jardins, praças, locais para reuniões, palestras, governadoria, entre outros, sempre de acordo com a finalidade específica de cada local. E, geralmente, pelo que informaram, os espíritos informaram, né, as colônias se especializam. Então, nós temos colônias socorristas, que visam atender e amparar os desencarnados presos de alguma forma seus dramas pessoais. Nós temos correcionais, para atendimento aos suicidas, toxicômanos e todos os espíritos grandemente comprometidos por vícios ou crimes, colônias de estudo, desenvolvimento das artes, de pesquisa, de conhecimento, etc. O que rege a formação dessas cidades é a lei de afinidade, né? Então as pessoas se afinam e a partir daí às vezes vai surgir uma cidade. Assim como surge a casa espírita, né? Pessoas se reúnem com o ideal espírita de estudar a obra de Allan Kardec. De início não tem um local próprio, reúne-se numa casa, e aí na medida em que mais pessoas desejam se integrar, né, alugam ou criam um espaço e surge uma casa espírita. Então, por afinidade, geralmente a gente tem uma continuidade, né? Aqui nós trouxemos apenas algumas colônias que são mencionadas em obras psicográficas que têm, assim, garantia, né? Então, a gente tem informação de uma colônia que chama Instituto de Confraternização Universal, ficaria sob a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Alvorada Nova é uma colônia que as informações foram trazidas por Caibar Schutel, que foi um pioneiro do espiritismo, né, no Brasil. É um espírito bastante evoluído. A colônia socorrista Moradia, a colônia Campo da Paz, que André Luiz mencionou, né? A Casa Transitória de Fabiano, que também André Luiz mencionou em Obreiros da Vida Eterna. A Colônia Redenção, que ficaria sob Salvador, mencionada na obra Além da Morte, psicografia do Divaldo, Espírito Otília Gonçalves. Temos referência do Sanatório Esperança. A Esperança, ela é dirigida por Eurípides Barçanufo, que foi também um pioneiro do espiritismo em Sacramento, Minas Gerais. E é um hospital destinado aos espíritas que desencarnam mal, né? Para socorrer a gente do lado de lá, porque não aproveitou bem a oportunidade do lado de cá. A casa do Dr. Bezerra de Menezes, a casa Anália Franco, que é para criança, né? André Luiz também faz menção ao Lar da Bênção, né? Onde ficaria o espírito Meimei, que cuida de criança. Temos informação também daquele livro, eu sempre esqueço, sobre o suicídio, da Ivone Pereira. Alguém me ajuda aí? Hein? Memórias de um Suicida, obrigado. No livro Memórias de um Suicida, é mencionado que na dimensão espiritual tem o Hospital Maria de Nazaré. E tem uma equipe muito grande, né? Que socorre suicidas. E Maria de Nazaré, quem dirige, né, esse hospital para desencarnados por suicídio.
Bom, as características do mundo variam então bastante, dependendo da evolução espiritual dos indivíduos vivendo neles. Espíritos que vivem suas vidas físicas em um mundo particular não estão conectados a ele indefinidamente, né? Porque a gente pode transitar. Então, nós temos 3 opções para deixar a Terra, né? Aliás, 2 opções para deixar a Terra. Nós podemos deixar a Terra por mérito, quando os espíritos atingem o máximo grau de evolução que o seu mundo tem a oferecer, eles passam para outro mais elevado. Então, assim, na média, né, nós merecemos estar aqui. Mas tem espíritos mais destacados que, às vezes, nem mesmo na mais alta esfera do nosso planeta é suficiente para eles. Já merecem um mundo melhor. Eles podem migrar para um mundo melhor. E também podemos deixar a Terra por demérito. Quando os espíritos, né, vão reencarnar num mundo inferior, mais inferior, devido à sua persistência no erro. Mas não é castigo. Então, veja bem, é como uma sala de aula que tem um elemento bagunceiro lá que está perturbando o progresso da sala todinha. Você vai remover ele para outra sala mais dura, né? Com mais disciplina, etc. Então, já aconteceu isso antes, vai acontecer agora na Terra. Nessa transição para um mundo melhor, aqueles que não querem não vão poder permanecer aqui não. Né? Não querem não é que eu quero, não quero não. Apresentar condições, né? De permanecer na Terra. E a doutrina espírita nos auxilia a entender a fala de Jesus no Sermão da Montanha, né? Jesus disse assim: bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Ora, os brandos e pacíficos até hoje só levaram na cabeça, não herdaram terra nenhuma. Se a vida fosse uma só, a promessa de Jesus seria uma falácia. Mas como a vida são várias, né? E os mundos evoluem, somente ficarão aqui na terra os espíritos propensos ao bem. Os violentos, aqueles que não querem, serão afastados para mundos inferiores, onde as condições são mais duras para ver se são enquadrados, né? Ah, pois, migrações e migrações coletivas de um mundo para outro, né? Então, a lei do progresso, existe o progresso das pessoas, o progresso de todo mundo, né? E o progresso do planeta. Santo Agostinho diz assim: quando os seres progridem moralmente, os mundos em que vivem progridem materialmente. Se nós acompanhássemos um mundo durante suas fases diversas, desde o primeiro instante que os átomos destinados à sua formação começam a se aglomerar, nós veríamos eles viajando numa escala progressiva, constante, apesar de que, né, esses passos seriam imperceptíveis para cada geração. Santo Agostinho, gente, não é que a doutrina espírita tenha santos também, não. Nós estamos fazendo referência ao santo da Igreja Católica, ao espírito Agostinho, que inclusive colaborou na doutrina espírita, né, no surgimento da doutrina espírita. Então, os espíritos já nos avisaram. Chegou o tempo para uma dessas transformações periódicas que moverá a Terra para cima, de um mundo de expiações para um planeta de regeneração, onde as pessoas serão felizes porque a lei de Deus irão reinar. Isso também é de Santo Agostinho, né? Então, né, nós de mundo de provas e expiações estaremos passando para um mundo de regeneração. Como são os habitantes desse mundo? Nós já vimos alguma coisa lá atrás, né? Relembrando, os humanos ainda estão sujeitos às leis da matéria, os corpos ainda são de carne, experimentam sensações e desejos, mas estão livres de paixões confusas, do orgulho, ciúme e ódio. Todos reconhecem Deus, mas ainda precisam passar por julgamentos, continuam falíveis e podem até mesmo retornar ao mundo, né? Às vezes está no mundo de regeneração, mas, né, não faz por onde acompanhar o progresso do mundo, de repente você pode voltar para o mundo de provas e expiações. Bom, eles então nos disseram que nós estamos em franco movimento para essa mudança, né? No livro A Gênese, lá de Allan Kardec, né, o Espírito Arago diz assim: é incontestável o progresso da Terra, intelectual, mas há necessidade de elevar o sentimento, ou seja, do progresso moral. Os grandes obstáculos para que a Terra seja melhor são egoísmo e orgulho. Então, essa nova fase da humanidade tem que ser geral e é a fase do crescimento moral. Então, uma renovação não é do Brasil, não é de um lugar, tem que ser geral.
Mas não há necessidade de aniquilamento de uma geração. Não há necessidade de que todos morram para começar uma geração nova. Por quê? Porque há uma substituição integral da geração velha por uma geração nova através da reencarnação. Se vocês pararem para pensar, no espaço de uma geração, 40, 50, 60, 70 anos, a Terra pode mudar completamente. Porque cada pessoa mais adulta que desencarnar, se não voltar e se nascer um espírito mais propenso ao bem, daqui a 40, 50, 60 anos nós teremos uma geração nova aqui, né? E é o que está acontecendo. De um tempo para cá, só estão reencarnando na Terra espíritos mais propensos ao bem. Por isso essa meninada aí, né, com tanta sensibilidade em relação à ecologia, em relação à fraternidade, à paz, são espíritos mais propensos ao bem. Inteligência e razão precoce, sentimento inato do bem, receptividade às crenças espiritualistas, predisposição para assimilar ideias progressistas, porque cabe a essa geração fundar a era do progresso moral. Quem fica aqui na Terra? Ficarão os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz, desde o princípio. E o nosso papel, qual é? Diz Joana de Anjos, a orientadora do Divaldo Franco, a tarefa de autoiluminação que favoreça a eclosão e vigência do amor nos corações. Então a doutrina espírita, ela vai ser muito importante nessa fase nova do nosso planeta para conscientizar essa geração. Porque o mergulho na carne, muitas vezes, ele traz uma certa dificuldade do espírito, né? Mas ele tem o seu patrimônio, mas não tem a memória do passado. Então é importante que eles tenham contato com essa realidade espiritual para despertar neles, né, uma clareza maior. Vamos ver alguns exemplos para trás. Paulo de Tarso já era um espírito relativamente adiantado à época de Jesus, né? Depois de Jesus. Mas Paulo foi o responsável pelo martírio do Estevão. E ele estava perseguindo cristãos, até que Jesus apareceu para ele e despertou Paulo. Vamos lembrar de Madalena, que estava numa vida de prostituição. E ao contato com Jesus se transformou numa trabalhadora do bem. Então é preciso esse despertar para essa geração. Então nós temos de facultar meios de conhecimento e exemplos para essa geração, para eles embalarem, né? Então o Espiritismo é a senda que conduz à renovação. Prosperará na nova era. Tornar-se-á a base de todas as crenças. Perguntaram para o Espírito Emmanuel assim, o Espiritismo será a religião do futuro? Ele disse não, mas será o futuro das religiões. Porque os princípios defendidos pelo Espiritismo serão aceitos por todas as religiões. Porque não são princípios da doutrina espírita, são princípios cósmicos, são princípios de Deus, reencarnação, né? A comunicação com os espíritos, o livre-arbítrio, são princípios cósmicos, né? Então esses princípios servirão de instrumento de ação à nova geração. Quem quiser saber mais sobre essa transição planetária, essa mudança, nós temos 2 livros mediúnicos psicografados pelo Divaldo Franco, que é Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era. E nós, aliás, nas fronteiras da nova era. E nós temos é Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, que é do Manel Filomeno de Miranda. Esse livro aqui, Nas Fronteiras da Nova Era, foi escrito pela Sueli, com base nos livros anteriores lá. Então, encerrando, né, a gente olha o mundo hoje e fica apreensiva, né? Corrupção, droga, violência. E para onde que nós estamos indo? Parece que nós estamos piorando, mas não estamos, né? Caminhamos para um mundo melhor, caminhamos para a luz. É fora de dúvida o importante papel que o Espiritismo desempenha e desempenhará nessa transição para um mundo melhor. A renovação da humanidade é uma proposta ousada da doutrina espírita, base do mundo melhor, depende da renovação moral de cada um. Que a gente então possa se renovar, não dá para ficar em cima do muro, temos que colaborar. Muito obrigado, boa noite.